O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre um assunto muito importante que atinge pelo menos 1% da população brasileira, principalmente as crianças, que é o autismo. Eu recebo hoje aqui no programa o Dr. Jaime Lin, neuropediatra e também presidente do Departamento Científico de Neuropediatria da Sociedade Catarinense de Pediatria. Ele traz esclarecimentos sobre o assunto para você aí de casa. Antes de nós continuarmos falando sobre o assunto, eu quero trazer uma dica especial com o Dr. Mário Caporal, que é o nosso parceiro aqui do programa. Confira. Vou falar sobre a mama masculina. Falamos muito sobre a mama feminina, mas é importante que também saibamos alguma coisa interessante sobre a mama masculina. Vamos falar da mama do jovem, mama masculina do jovem, adolescente, que normalmente a mama pode crescer de tamanho, ou uma mama ou as duas mamas. Muitas vezes se palpa um carocinho, se sente dor. Nós conhecemos este aumento da mama na adolescência, na fase da puberdade, como ginecomastia puberal. Isto, com o tempo, tende a desaparecer, não se traduz nada de grave. Então, eu gostaria de dizer, esclarecer aos pais, ao jovem, que o aparecimento do aumento da mama bilateral ou unilateral na puberdade é normalmente fisiológico. Muito bem, você acompanhou uma dica importante de saúde. Falar em saúde é falar da Ecoclínica, que há 30 anos atende com qualidade no diagnóstico por imagem dos pacientes da região. Excelência em diagnóstico por imagem em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 28 anos e atualmente atende nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e, claro, antes mesmo dele nascer, já saber com quem será parecido. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atendê-lo. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Agora sim a gente volta a falar com o Dr. Jaime Lin, neuropediatra, sobre o autismo, que é o nosso tema do programa de hoje. Doutor, vamos falar um pouquinho das causas, se a gente pode tratar nesse caso assim, o autismo como causas, já que, como a gente já falou no primeiro bloco, começa aí de repente já nos primeiros meses de vida. A gente está entrando num terreno que ainda é muito desconhecido em relação aos transtornos do espectro autista. Ainda não se tem uma causa pré-determinada e muitos estudos buscam essa causa, pois ela revelaria alguma forma de tratamento, até mesmo de prevenção dos transtornos do espectro autista. A gente sabe então que o transtorno do espectro autista ele pode estar relacionado a algumas síndromes. Existem doenças neurometabólicas, como por exemplo a fenilcetonúria, que é uma condição diagnosticada já pelo teste do pezinho, que está relacionada, por exemplo, a sintomas compatíveis com o transtorno do espectro autista. Outras síndromes, como por exemplo a síndrome de Down ou síndrome do X frágil, algumas alterações no cromossomo 15 podem apresentar alguns sintomas compatíveis com o transtorno do espectro autista. Talvez uma interface entre essas síndromes e esses sintomas pode indicar um caminho para uma investigação talvez genética. Tá? Existem estudos também que mostram que existem talvez alterações do ponto de vista de formação de algumas áreas cerebrais, especialmente algumas áreas cerebrais relacionadas ao hipocampo, que é uma área cerebral relacionada à nossa capacidade de interpretar emoções, reconhecer faces, coisas que são extremamente importantes para a gente interagir socialmente. Então, existem estudos que mostram que essas áreas específicas do cérebro talvez estejam menos desenvolvidas ou hipodesenvolvidas em crianças com transtorno do espectro autista. Desse ponto de vista, a gente tem estudos mostrando alterações estruturais, alterações genéticas e alterações até mesmo ambientais. Existem estudos que podem mostrar que
situações relacionadas à poluição ou exposição a algum tipo de poluente pode estar relacionado a algum tipo de transtorno do espectro autista. Por isso a gente tem muitas causas, mas nenhuma delas com certeza como sendo uma causa única para o transtorno. Certo. A questão do diagnóstico inicial, doutor, às vezes a gente tem algumas pessoas que estão nos acompanhando e estudando aqui o tema para o programa, a gente viu alguns casos que a criança era normal, né? Até os 2 anos, depois dos 2 anos, por exemplo, né, nessa idade, começou a ter esses primeiros sintomas, os pais chegando em casa não esboçavam mais reação, não conseguia olhar nos olhos, como o senhor já tinha comentado, se isolava de outras crianças, por exemplo, num parque de diversões. Isso é comum no autismo ou pode estar associado a outro problema? Quando a gente fala em regressão neurológica, ou seja, quando uma criança tem um desenvolvimento neurológico normal até uma certa idade e depois nota-se uma regressão ou perda dessas habilidades, isso é um capítulo extremamente importante e à parte, porque é necessário, nesses casos, uma investigação, muitas vezes uma investigação difícil e muitas vezes uma investigação urgente para se saber se essa regressão pode estar relacionada a algum quadro neurodegenerativo. De fato, ela não é comum, mesmo em crianças com transtorno do espectro autista, haver esse quadro então de regressão. Há de se notar, no entanto, que quanto mais precoce, quanto menor a criança, é mais difícil para os pais repararem nesses sintomas, né? Então, vamos dizer, uma criança com menos de 2 anos de idade, que talvez ainda não tenha tido oportunidade de interagir com outras crianças e tudo mais, talvez os pais ainda não tenham notado que havia alguma coisa de errado acontecendo com ela. E aí sim os pais têm a impressão de que houve uma regressão. Então, às vezes, perguntando, explorando e conversando com outros familiares, como avós, tios e tias, uma criança que inicialmente tinha uma história de regressão neurológica acaba nos revelando, a tia ou a avó, de que não, ele realmente já tinha alguma coisa de diferente e que na verdade não foi uma regressão verdadeira, e sim que os pais ainda não haviam percebido completamente o quadro. Então, é necessário diferenciar uma regressão verdadeira de um quadro em que ainda não havia se percebido. Uma vez determinada a regressão, aí sim a gente precisa investigar de uma forma bastante importante esses quadros. Doutor, o autista precisa aí de um atendimento especial, precisa ser tratado como uma criança especial? Esse convívio na escola com outras crianças que não possuem o transtorno, como é que se faz? O tratamento do transtorno do espectro autista, fundamentalmente também, assim como o diagnóstico, é um tratamento interdisciplinar. É fundamental uma avaliação fonoaudiológica, porque através do acompanhamento fonoaudiológico é possível saber se antes do diagnóstico de transtorno do espectro autista, essa criança tem alguma alteração do ponto de vista de acuidade auditiva ou de processamento auditivo. Então é fundamental que ela tenha uma terapia fonoaudiológica. Terapia psicopedagógica e psicológica também é fundamental, pois através dessa terapia psicopedagógica e psicológica, há de se tentar melhorar a interação social dessa criança. Então, é importante que essa criança tenha interação social com outras crianças da mesma faixa etária, mas é importante que essa interação social seja adequadamente orientada por um profissional especializado no tratamento. E leia-se fonoaudiólogos, psicopedagogas e psicólogos. Doutor, acho que o impacto dos pais, né, após diagnosticado a criança com autismo é muito grande, né? Muito. Até porque às vezes se desconhece um pouco mais da questão do transtorno, né? Qual é o aconselhamento, qual é a orientação que se dá enquanto profissional da sua parte com relação aos pais que recebem essa notícia? Toda condição neurológica por si só já traz uma carga de peso muito grande para os pais, porque muitas vezes são condições ainda pouco compreendidas, onde, repare, a gente não sabe a causa, não tem um tratamento certo, então a gente ainda tateia ainda no sentido de diagnóstico, investigação e tratamento. Então já é uma carga muito grande em relação aos pais. A gente sempre procura realmente encaminhar os pais para um acompanhamento interdisciplinar e nos colocar à disposição para qualquer intercorrência, no caso para os pais se sentirem mais seguros possível. Tá certo. A gente vai falar um pouquinho mais, abordar essa questão do atendimento também em casa e propriamente na escola no próximo bloco. A gente faz uma pausa, não saia daí, continue ligado, a gente traz muito mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, que é o autismo. Voltamos já.